vou entrar num assunto bem polêmico aqui que os meus alunos lá do desafio Turbine Sua Memorização começaram a me perguntar e eu resolvi então fazer esse vídeo aqui, que é: professora, devo ou não devo utilizar a inteligência artificial para estudar, né? O que eu faço? E aí eu sei que é um assunto polêmico, mas que é uma questão do momento também. As inteligências artificiais para a criação de texto, elas se difundiram assim, né? Se tornaram aí muito populares. E muitos alunos têm recorrido principalmente, por exemplo, ao ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais que ficou muito popular, e para estudar. Então, como é que geralmente se faz, né? Você coloca, por exemplo, um artigo lá e pede então para o chat fazer um resumo, e aí você tem o teu resumo pronto. É muito tentador utilizar esse tipo de material, né? Então, ou precisa fazer uma busca de vários materiais, né? Você utiliza e coloca lá o ChatGPT, ele te dá então essas referências. E aí o que acontece? A minha recomendação em relação à inteligência artificial, a usar ou não usar, né? É claro que tudo a gente precisa ter moderação. Em que eu acho que isso acaba sendo prejudicial para você estudar, para o teu processo de estudo? Quando você faz nesse formato que eu disse ali no início, né, que você coloca lá o artigo e pede para o chat fazer o resumo. Então vamos dizer que você está aí estudando para um concurso, que é o caso aí de muita gente, que é um estudo totalmente autônomo, e você precisa estudar lá muitos materiais. Então você tem de repente videoaulas, você tem textos para fazer a leitura, e você pensa, bom, eu preciso, como é que eu vou dar conta de ler tudo isso? Eu vou passar ali no ChatGPT para ele fazer um resumo para mim. Ok, aí você tem aquele resumo e parece assim muito prático essa utilização. Mas o que acontece? Nesse caso, você está alimentando a memória da inteligência artificial, porque ela também tem uma memória, e você pode observar lá, né, que às vezes até aparece memória cheia. Ela tem uma memória, ela está fazendo a coleta desses dados, mas você não. Então eu quero abordar para tratar esse tema aqui, a questão do que é memória. Eu vou deixar também a referência aqui na descrição de um texto que aborda, né, o que é memória, como que funciona esse processo de memorização. Então o nosso processo de memorização, ele passa por etapas. E a primeira etapa, que é a etapa onde chegam os novos materiais, que seria essa etapa que você corta com o ChatGPT, né? Que seria de fazer uma leitura mais densa, de assistir uma aula. Essa etapa, ela é muito importante para o processo de memorização. É ela que vai fazer você ter as referências, você ter o conteúdo de forma mais aprofundada no seu cérebro. É claro que, por exemplo, quando você faz a leitura de um texto, você não vai memorizar o texto inteiro, que às vezes é uma outra coisa que os alunos querem, né? Professor, eu tenho que memorizar essa lei inteira. Você não vai memorizar naquele formato várias leis inteiras. Então, fazendo essa leitura, você não vai memorizar naquele momento todo o texto, mas é um passo inicial para você no futuro ter essa memorização, utilizando, claro, uma técnica de estudo para você poder fazer os registros e fazer a memorização. Então esse processo ali inicial, ele é muito importante, e muitas vezes hoje com a inteligência artificial a gente está podando ali essa etapa, passando para frente, uma etapa extremamente importante para você ter o que nós chamamos de ancoragem, para você ter conteúdo no seu cérebro, para você conseguir fazer as relações, para você conseguir fazer as associações. E aí quando você faz um resumo dessa forma, que na verdade não foi você que fez, né, foi a inteligência artificial, ela ficou com mais dados na memória e você não. Você atravessou uma etapa. É claro que é muito tentador fazer isso.
é muito prático fazer isso, mas se você que está assistindo esse vídeo aqui, eu acredito que você realmente está preocupado em memorizar, em conseguir aprender mais, em entender como aprender a aprender, né? Como memorizar melhor. E eu te digo que dessa forma você não vai memorizar melhor. Parece que facilita o teu trabalho, mas quando você faz o próprio resumo, então esse exercício de ler um texto mais denso, de assistir uma aula e fazer o próprio resumo, ele já é o processo de estudo, ele é o início do processo de estudo extremamente importante que você está atravessando ali com a utilização do ChatGPT. Ou de outras inteligências aí artificiais. Agora, nunca utilizar? Não. Nós temos, claro, essa ferramenta à disposição que nós não tínhamos antes. Para que eu acho que ele é muito útil, assim, na minha análise, também na minha utilização, eu também utilizo, né, para organizar algumas coisas, que ele é muito útil para fazer, por exemplo, levantamentos, onde você precisa ali fazer um grande levantamento de listas, por exemplo, listas de referência. Ele pode te ajudar muito a fazer esse levantamento que manualmente, eu, por exemplo, quando eu fui fazer lá a minha tese no doutorado, né, que foi, eu finalizei lá no ano de 2019. Então, nós não tínhamos esse tipo de ferramenta naquele momento. Então, naquele momento, como que a gente fazia, né? Como os astecas e os maias, né? A gente ia lá no Google, procurava pela palavra-chave, ia no Cielo, procurava pela palavra-chave. Eu lembro que eu ensinei muito isso também lá na graduação, quando eu trabalhei em metodologia de pesquisa. Então, fazer essa busca pela palavra-chave, que ainda é muito bom de fazer isso, mas é claro que o ChatGPT, ele facilita esse processo. Então, você consegue fazer uma otimização, inclusive ele te mostrar qual banco de dados é no Cielo, qual banco de dados que está. É uma inteligência que te ajuda a fazer isso e que você pode utilizar dessa forma. A fazer também, por exemplo, se você pedir, né, para ele fazer a referência em si, você coloca um artigo lá e pede para ele fazer a referência. Isso é uma coisa que é manual, que é chata de fazer, que sempre assim os alunos, quando eu acompanhei, tinham muita dificuldade e que dá para utilizar para fazer isso tranquilamente. Mas para o processo de estudo em si, para fazer os resumos, para fazer, né, os registros de leitura, os fichamentos, né, como a gente chama, eu acredito que você está pulando ali uma etapa e que você não vai aproveitar a leitura desse resumo porque você não tem a referência inicial. Então você já vai para um material mastigado que não foi, digamos assim, mastigado por você, foi mastigado por uma inteligência artificial. Assim como às vezes também existem resumos prontos, isso já existia, né, em sites de resumos prontos, ou até materiais às vezes que tem para venda, né, de resumos, de mapas conceituais que podem facilitar. Se você já tiver assim um aprofundamento muito grande daquela disciplina e mesmo assim ele foi mapeado por uma outra pessoa ou pela inteligência artificial, ele acaba perdendo o sentido. Então, esse tipo de material, fazer esse tipo de material, ele faz parte de uma aprendizagem que a gente chama de uma aprendizagem ativa, que é quando você então ativamente participa do teu processo de aprendizagem, pode aprender mais e melhor, se você realmente está preocupado com isso, se você está preocupado com a tua aprendizagem, com a tua memorização, não corte etapas, faça as etapas, né? E ali, esse texto que eu vou deixar como referência aqui para vocês, que fala sobre memória, ele nos fala de 3 fases da memorização. Então, a primeira, que é a fase de facilitação, que é a entrada das informações, é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas tem também a etapa onde você precisa solidificar, onde você precisa fixar o conteúdo na sua memória e depois verificar se você recupera, se você consegue recuperar essa informação.
quando você consegue recuperar a informação, é que de fato o conteúdo ficou na sua memória. Se você tiver interesse em entender como fazer esse processo de estudo de forma fácil, de forma prática, né? Eu também fiz um material que se chama o Desafio Turbine Sua Memorização, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, que você pode vir participar, onde eu explico como fazer então esses materiais para facilitar, para fixar e para fazer retornar o conteúdo na memória. Espero que esse conteúdo aqui desse vídeo tenha te ajudado. Se você se interessou, compartilha com outras pessoas. Não esquece de deixar o like, que isso nos ajuda aqui, né, a levar esse conhecimento para mais pessoas. E também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.